Se as suas impressões estão saindo assim, cheias de fiapo, e esse é o erro que quase todo mundo comete e que ninguém te dá o direcionamento claro e lógico para poder resolver esse problema quando aparece, as suas impressões ficam extremamente horríveis. Quando isso acontece, a gente costuma mexer em um monte de parâmetros e nada resolve. Às vezes você acabou de comprar um filamento igual eu comprei, começou a imprimir bonito, logo depois ficou feio e cheio de fiapo. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu fiz para sair disso daqui para isso daqui, sem ficar mudando um monte de configuração aleatória. E o que você precisa para resolver de verdade são somente duas coisas. Para resolver esse probleminha, a gente vai precisar desse carinha aqui, um termohigrômetro. Como você consegue ver, eu tenho uma Bambolab A1 e ela inclusive ela tá imprimindo agora em PETG, hein? E ela é uma impressora maravilhosa. Você não precisa mexer em quase nada porque ela faz praticamente tudo sozinho. Quando as minhas impressões começaram a ficar ruins, eu comecei a mexer na temperatura, na retração, na velocidade, porque é isso que dizem nos vídeos pra gente mexer primeiro. E adivinha, pasmem, nada disso resolveu. E aí você vai lá, imprime de novo, dá ruim de novo. Aí você gasta filamento, você gasta tempo e nada resolve. Aí você vai lá, salva o perfil e fica até com medo de mexer em qualquer coisa para não piorar tudo. Parece que é só você que não consegue fazer isso dar certo. Sabe aquela sensação de incapacidade que só eu e você sabe, por não conseguir resolver um problema que é simples, que complicaram a solução e que com somente duas coisas você já consegue resolver? Quando eu decidi seguir a minha intuição, eu medi a umidade aqui da minha casa e estava em 77%. E esse medidor aqui, ele é bem barato e todo maker tem que ter para poder manter o seu filamento seguro e ter um controle do seu ambiente. Se o seu ambiente está acima de 60% de umidade, você já tem um problema. Se começar a chover e os seus filamentos estão expostos ao tempo, você já tem um problema. Se você mora perto de uma mata, como eu moro, se seu ambiente já tem a umidade relativa do ar alta, você já tem um problema. E não vai adiantar nada, nenhum ajuste que você faça vai continuar dando errado. Porque foi quando eu resolvi isso que as minhas impressões começaram a melhorar. Se o seu filamento está exposto a um ambiente, você está suscetível a pegar a umidade. E essa é a primeira causa que eu vou chamar de variável. Quando se trata de impressão 3D, existem várias variáveis. E em qualquer teste que você faça, existe uma lei lógica de teste, que é, se você mudar 10 parâmetros de teste, como é que você vai ter certeza de que aquilo que você mudou fez o seu teste dar certo? Faz sentido para você? Vê como que não tem lógica a gente mudar 10 parâmetros de uma vez? Ao invés disso, com esse vídeo aqui, eu quero te ajudar a mudar somente duas variáveis. Se essa lógica fez sentido para você, deixa um like e se inscreve aí. É verdade que o filamento absorve a umidade do ar. Quando ele absorve a umidade, ele ferve na hora de fazer a impressão. E isso é possível você ouvir até alguns estalos por conta disso. Essa é a primeira variável que gerou os fiapos na minha impressão, deixou as minhas peças assim. Então, antes de sair mexendo em um monte de configuração, vamos resolver primeiro a umidade no filamento. Foi por isso que eu criei a Thermobox. Ela é um sistema simples para poder controlar a temperatura e umidade dos filamentos e garantir que eles estejam sempre prontos para poder imprimir. Independente do meu ambiente, eu criei um espaço controlado para eles. Uma solução de baixo custo com relação ao que vendem pronto e são muito mais caras e não comportam tanto filamento que essa comporta. E o melhor de tudo, muito mais barato e fácil de fazer. Eu vou deixar o link desse projeto aqui na descrição para você resolver esse problema também. Essa daqui é a versão 2.1 desse projeto. Eu usei uma caixa preta dessa que vende em lojas de utensílios. Eu fiz duas peças em 3D para deixar esse projeto organizado, uma para resistência e outra para poder acomodar o cérebro do sistema. Tudo que você vai precisar é alimentação 127 volts, alimentação 12 volts, um cooler 12 volts, uma resistência para poder esquentar o sistema e o controlador de temperatura. Algumas peças para segurança também vão ajudar para montar esse sistema. E a nossa famosa sílica também vai ajudar a conseguir reter a umidade dos filamentos para que você consiga secar. Ela permite controlar a temperatura em dois modos. O modo de secagem, que você vai utilizar para poder secar os seus filamentos, e o segundo modo, que é o modo de condicionamento, para poder controlar a umidade independente do ambiente. Esse sistema é muito legal e fácil de fazer e o melhor de tudo, não gasta nada de energia por conta do nosso cérebro. Aqui foi tudo projetado para poder comportar até 15 filamentos sem crise. Olha só, acabou de imprimir a peça.
Eu tive que errar muito para poder chegar nisso. Eu testei várias vezes, quebrei peça, refiz projeto, gastei filamento e quase perdi os filamentos porque eu ia jogar fora. E foi exatamente isso que fez as minhas impressões começarem a melhorar de verdade. Depois que eu sequei o meu filamento na Thermobox, eu coloquei como padrão fazer esse teste aqui de temperatura. Depois que o seu filamento tá seco, aí sim faz sentido você ajustar a temperatura com esse teste, porque existe uma ordem de prioridade nos testes, que é a umidade é a primeira das variáveis que tem que ser resolvida. E uma coisa importante, uma variável por vez. Senão você volta para o mesmo problema e nunca vai ter controle dos seus testes. Depois que eu fiz isso, as impressões simplesmente voltaram ao normal, sem fiapo, sem dor de cabeça, sem mexer em retração. E eu vou deixar aqui abaixo o link desse teste para você poder fazer o seu teste de temperatura, para você poder baixar depois que secar os seus filamentos na sua Thermobox. Agora, se você quiser pular a parte toda de ter que ir lá, quebrar sua cara, inventar um projeto, pensar na parte técnica, no diagrama elétrico, em toda essa complexidade, eu preparei tudo para você. Eu vou deixar o projeto da Thermobox completo, as peças, o sistema elétrico, o arquivo 3MF, não é o STL. Ele está pronto para você baixar e imprimir com todas as configurações no Bambu Studio ou no Orca, das peças que eu criei, para você não ter que gastar nada de energia mental. Que vai fazer você economizar uma boa grana e proteger a sua matéria-prima. Melhor de tudo, esse projeto é 100% seguro de você fazer na sua casa. Ele é mais barato do que comprar uma pronta e cabe muito mais filamentos. E ó, quando você termina de realizar esse projeto, a sensação de que seu filamento está seguro, de que você não tem mais que ficar se preocupando quando chove, ou que as suas impressões vão continuar te agoniando, causando essa sensação de impotência, de fazer impressões e ver todo mundo imprimindo perfeitamente, como essa peça que eu acabei de imprimir aqui, e só você não consegue, com certeza você vai lembrar de que valeu a pena fazer esse projeto. Isso aqui nem é sobre melhorar a impressão, é sobre parar de perder tempo e parar de desperdiçar o material. O seu tempo importa muito. Mude uma variável por vez, cuida da sua matéria-prima e boas impressões. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau. Vamos ver como ficou a impressão? Ó, ao vivo. Essa daqui é uma peça que eu acabei de projetar. Olha a qualidade. Depois que eu comecei a proteger os meus filamentos, mudou completamente. Consigo imprimir com um filamento que é mais resistente à temperatura, ao tempo, melhor de tudo, sem nenhum fiapo. Tá aí, ó, prova real.